Bom, gente, bom dia novamente a todos. Sejamos bem-vindos à nossa casa Irmãos da Luz em Jesus. Uma baita de uma responsabilidade estarmos aqui, né? O Fábio é um grande de um... Fica mentindo essas coisas, né? Mentira, tudo mentira. Esse negócio que, o Marco vai falar, não. Somos todos nós em conjunto que estamos aqui para tentar ser um pouquinho melhor. Eu sempre falo que é muito bom trabalhar para Jesus. Então, roguemos a Ele as suas bênçãos e aos bons espíritos que nos iluminem. E que nos iluminem mesmo, né? Marcelo, aquele combinado, né? Quando eu fizer assim com a mão, que faz de conta que eu estou com um negocinho aqui, você muda aí, é isso? Aqui a tecnologia, a gente usa ela bem. Dá um choque no Marcelo. Né? Então, começando a nossa preleção, né? O despertar da coragem e da fé, preparando o espírito para as batalhas que vêm pela frente. E aí já começa com a cara com essa menininha, né? O que será que vem pela frente? Né? Não funcionou? Pois é. Gente, alguém aqui começou 2026 pleno, equilibrado, sem preocupações? Ou igual a esse sujeito, assim, tranquilo? Não. Nós começamos... Existe uma necessidade cronológica de janeiro a dezembro. Uau, começou o ano. Tô na metade do ano, o que eu fiz? Chegou o final do ano, ferrou, não fiz nada. Gente, a construção ela é diuturnamente. Nós temos que estar em constante evolução. Então, 2026, se é para nós falarmos de ano, meses, né? Já começou. Então, já trago aqui uma frase do nosso grande mestre, grande irmão, né? Carlinha adora essa frase. Levanta-te e anda. Já acordamos? O que nós vamos fazer do nosso dia? O Cristo, quando ele pegou e fez ele ditou essa frase, levanta-te e anda, foi para um paralítico. Foi numa passagem, né, onde ele operou um dos seus milagres, né, e levanta-te e anda. E o que aconteceu? Levantou. E o que ele falou? E o que ele falava? A tua fé te curou. Então, quais são as muletas que nós temos que chutar para que a gente possa, de fato, levantar e andar? Será que a minha unha encravada, ela é mais importante que uma doença severa que alguém está passando? Será que ao invés de eu reclamar, não devo agradecer? O Fábio falou. Nós estamos em constante evolução. Se nós acordamos, então que nós andemos também, porque desde que a gente acorda, a gente levanta, a gente anda. Né? Então vamos colocar mais em prática essa máxima do Cristo. Se nós estamos irmanados, seja nos conhecimentos do kardecismo, da Umbanda, do catolicismo, não importa. É importante aquilo que a gente faz na prática. Porque na teoria tudo é lindo. Do portão para dentro todo mundo é santo. E do portão para fora? Talvez até antecipando alguns slides, né? A gente costuma falar, a gente frequenta uma casa espírita, ou um terreiro, ou uma igreja, um culto, não importa onde você esteja,
O importante é que a tua igreja, o teu terreiro, a tua casa espírita, seja o nome que você der, esteja dentro de você. Você necessariamente não precisa estar dentro de uma igreja, dentro de um terreiro, dentro de uma casa espírita, dentro de um templo, para que você faça o bem. O bem tem que sair de dentro de você. Essa é a prática. Então o levanta-te e anda é isso. É colocar em prática tudo aquilo que nós queremos que o outro faça por nós, ou para nós. E não, e o que nós estamos fazendo com o nosso levanta-te e anda? Reclamando? Chutando o primeiro cachorro que a gente vê? Eu tenho um problema sério que eu preciso resolver. Eu costumo falar que a gente não tem problema, né? Tem só situações a serem resolvidas. Eu tenho uma situação que eu preciso resolver, que é o problema da seta. Gente do céu! Deus do céu! Eu falo, não é possível que esse carro lindo, maravilhoso, importado que está na minha frente não tem seta. Eu preciso lidar com isso, gente. Não tem como, eu vivo na rua, estou na estrada, eu ando o dia inteiro. E aí você está ali, o cara... Pô, amigo, ajuda o tiozão aqui atrás, né? Para a gente ajudar a nossa espiritualidade a ser um pouquinho melhor cada dia, dê a seta. E ele não dá. Sou eu que tenho que resolver isso. Não está no meu controle algumas coisas, outras sim. Então, somos espíritos antigos com desafios novos. O tempo passa, mas a nossa essência busca a renovação, busca novos ciclos. Ah lá. E qual é o propósito da nossa jornada? O que nós estamos fazendo aqui? O que nos motivou a estarmos hoje no Irmãos da Luz em Jesus? Ninguém precisa responder. É o seu íntimo, é você com você mesmo, aquilo que cada um veio aqui buscar, seja por você ou para alguém, que você venha orar, venha colocar um nome e colocar na caixinha para que toda a espiritualidade trabalhe. E o que o Fábio falou, né? Imagina a carga de coisas que a gente põe na mão deles. Ó, resolve para mim aí, ó. Resolve aí que eu tô indo pro churrasco agora, entendeu? Você resolve as minhas demandas. Então, cada um sabe o propósito do qual veio aqui. Mas importante, que não seja uma obrigação. Se você levanta de manhã e vai se resolver espiritualmente, faça isso de coração e não por obrigação. Muitos de nós, às vezes, nos apegamos, né? Nossa, a hora que eu sair de lá, eu tenho que pegar e comprar tal coisa, eu tenho que ir no supermercado, puta, ficou uma roupa para lavar, nossa, eu tenho que levar o cachorro tomar banho. Não. Se conecta. Dê a oportunidade de sair daqui mais leve. E independente de qual for o seu objetivo, se ele não for alcançado hoje, está tudo certo. Porque é uma caminhada. As coisas não acontecem da noite para o dia. Então, essa evolução espiritual que nós temos como missão enquanto encarnados é ser um espírito melhor um pouquinho por dia. Não vamos querer carregar um mundo nas nossas costas. Como o Fábio falou, cada um tem o seu jugo no peso que o seu lombo aguenta. Se você for levar o jugo do outro, você vai quebrar. E o outro vai ficar feliz. E não vai nem lembrar de agradecer. Por isso que a gente fala, se você presta serviço, alguém vem te pedir um favor, cobre. Cobre pelo teu serviço. Valorize o esforço que você tem. Porque na hora que ele for pagar, ele vai pagar para outro, não vai pagar para você. Então, nós temos que nos valorizarmos. De verdade. E isso não é ego. É corresponder com as expectativas que Ele deposita em nós. Então, além daquilo que nós viemos aqui buscar, nós temos sim que renovar a nossa fé, resgatar a nossa coragem e ajustar a rota com o Espírito. Qual que é o nosso combinado quando nós nos propusemos a reencarnar novamente? Graças a Deus a gente esquece, porque existe o livre-arbítrio.
Ninguém vem com uma faca no seu pescoço e fala, faça isso. Não. Faça o que você achar que você tem que fazer. Mas depois não reclame. Simples assim. Então nós precisamos entender o porquê estamos aqui hoje. Tchau. Ó. Boa. E tem uma outra coisa que a gente sempre tem que estar reciclando. A autorresponsabilidade versus o que nós chamamos de ataque espiritual. Porque nem tudo que acontece é culpa do obsessor. Se você olhar aqui, né? O cara está tropeçando, mas o cadarço está desamarrado. E aí ele culpa, né? Ó, foi ele. E o obsessor ali, eu? Gente, todos nós espirramos, todos nós tossimos, todos nós temos dor de cabeça, todos nós temos algo que foi provocado por aquilo que nós fizemos pelo fato de termos livre-arbítrio, mas não, eu estou sendo obsidiado. A culpa é daquele cara que olhou torto para mim no trabalho. Pronto, acabou o meu dia. Aí o obsessor fala, eu, hein? Esse cara que está me obsidiando. Então a gente tem que pegar e termos as nossas responsabilidades pelo aquilo que nós fazemos e entender que nem tudo é espiritual. Tudo é uma sequência e consequência daquilo que nós fazemos. Sabe por quê? Porque a hora que a gente acorda, e aí como o Fábio bem trouxe a frase, pode ser dado o nome de mentor, anjo da guarda, guardião, companheiro. Será que a hora que eu acordo ele fala assim, meu Deus do céu, ele acordou. Era para ele ter partido essa noite e ele acordou, meu pai. Gente, não precisa ser assim. Lembra que a gente fala que nós somos uma antena, que nós captamos aquilo que nós vibramos? É simples. Manda para o universo aquilo que você quer que retorne. Tem coisa para resolver? Tem. Tem encheção de saco no trabalho? Tem. Tem vontade de pegar para o pescoço? Meia dúzia por dia? Tem. Mas aí, eu vou fazer isso? Posso, mas não devo. E como é que fica o resultado disso tudo? Aí, aquele mentor, aquele anjo da guarda, aquele guardião que foi destinado a estar com você na sua jornada, porque talvez ele tenha coisas para resolver com você de passado, porque não é tipo assim, ó, Marcão vai reencarnar, vamos lá no Globo agora lá, bolinha 27, opa, mentor Joãozinho, você vai acompanhar o Marcão na jornada. Não é assim, tem um propósito de estarmos juntos, só que nós temos que ajudar. Se nós não pegarmos, não nos fizermos um esforço, e por mais difícil que esteja a caminhada, a gente procurar olhar as coisas com o copo meio cheio, vibrar positivamente, estender a mão para alguém, eles não vão nos abandonar, mas eles vão olhar um pouco mais distante, porque nós estamos dando a chance daqueles que ainda estão num processo de evolução, porém um pouco com falta de entendimento, em potencializar aquilo de não tão bom que nós estamos pensando. É simples. Se você de bom coração desejar um bom dia, e aquela pessoa às vezes já chutou o dedão na hora que levantou na quina da cama, poxa, eu recebi um bom dia. Ela não precisa devolver esse bom dia para você, mas você desejou um bom dia para ela. Agora você levanta, a primeira coisa que você faz é chutar o cachorro, porque ele está te abanando o rabo, feliz porque você acordou. Como é que vai ser o teu dia? Então, na verdade, as coisas já acontecem no momento que a gente abre o olho. Eu tenho uma particularidade. Eu acordo e antes de me levantar, eu agradeço pela oportunidade de mais um dia, junto àqueles que o Senhor destinou a estar comigo. Rezo o Pai Nosso, rezo a Ave Maria, a oração de São Jorge e vamos embora que hoje nós temos que realizar ao invés de reclamar. Procuro fazer isso. Nem sempre dá certo? Ok. Não deu porque não tinha que dar. E vamos embora. No dia seguinte de novo, no dia seguinte de novo, até a hora que fala, cara, hoje deu certo, olha que legal.
A gente tem que ter essa persistência espiritual para que a hora que a gente desencarnar, o nosso boleto, que é dessa grossura, pelo menos umas 2 folhinhas a menos a gente ter conseguido pagar. A gente não sabe o que vem depois daquela curva. Então, minimamente que nós estejamos espiritualmente preparados, porque as coisas tendem a acontecer. E não adianta, ninguém chega nos 20 se não passar pelos 18. E se tivermos que passar, que seja da melhor maneira possível. Então, vamos colher sempre as consequências das nossas próprias escolhas. É preciso discernimento para não culpar o invisível. E o tropeço, muitas vezes, é apenas falta de atenção. E assim, nós somos uma pessoa mais indicada para sairmos do nosso problema quando? Somente nós podemos descobrir a trajetória para sair de um momento difícil. Às vezes, tem situações que podem ter sido colocadas e a gente, caí nessa. Mas sair é com a gente. Temos pessoas ao nosso lado que vai ajudar? Muito. Muito. Apesar de somos seres humanos, não somos seres individualizados. Então, quando houver a necessidade de pedir ajuda, pede. Estende a mão. Ninguém é forte o tempo todo que não precisa de ajuda. E quando você perceber que tem alguém que precisa de ajuda, vai lá e faz isso. Estende a mão. Não tem como ser diferente. Ninguém pode caminhar por nós. A ajuda existe, mas os passos são nossos. Então, o que é mais fácil? Achar que é culpa do outro? Ou conforme Allan Kardec nos ensina, os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. De novo, olha a gente tropeçando no livre-arbítrio. Tem uma situação que eu falo muito para o pessoal do trabalho, porque às vezes é aquela choradeira, né? Mas eu conto a historinha do sapo. Sapo no fundo do poço. Acho que já falei aqui para alguém aqui, não sei. Já falei na frente também, mas tem gente nova, não ouviu. Minha esposa, ela tem uma mania de me corrigir. Por isso que eu tô há 37 anos com ela. Eu acho que escreveram isso para mim na minha vinda para cá. Você vai casar com a Fernanda, entendeu? Ela vai fazer isso, graças a Deus. Mas eu, de verdade, abrindo um parênteses, eu acho que essa pessoa que está em evolução, que vos fala hoje, tanto pessoalmente como profissionalmente, é graças a ela. A Fernanda é o meu porto seguro. Vai voltar pro quarto. A Fernanda, sem demagogia nenhuma, eu falo isso longe dela. Não preciso falar. Primeira vez que a senhora ouve isso, né? Guarde, porque não é sempre. Mas eu falo. Nós não somos seres individualizados. Então essa pessoa me dá um porto seguro para aquilo que eu preciso. Me deu uma família que é onde eu falo, eu preciso ser melhor a cada dia. Porque falar, papagaio também fala, mas o exemplo arrasta. Então o que será que eu estou dando de exemplo para que eu possa minimamente agradecer aquilo que eles fazem por mim? Sem contar minha mãe também, que participou da minha trajetória, né, para eu chegar nesses 54 anos que eu estou aqui. Né? Foi o fio condutor, né, para que a gente pudesse ser encarnado. Então, obrigado a todos vocês. E vocês, irmãos de jornadas, né, que me aturam pra caramba. Né? Mas voltando na história do sapo. O sapo estava no fundo do poço, tentando sair do poço, não conseguia ir, pulava, não saía em torno do poço, a sapaiada inteira ali, né? Você não vai conseguir. O poço é muito fundo. Sapo não pula alto. Sapo tem perna curta, né? E ali, né? E o sapo todo dia tentando, até que um dia o sapo saiu. E todos os demais sapos ficaram incrédulos. Poxa, mas como que ele conseguiu sair? Aí chegou um outro sapo para falar para o sapo. Ele é surdo. Não é sobre sapo que eu estou falando.
E nós precisamos parar de ser vítimas. Quanto disso aqui a gente tem visto hoje, né? Pessoas adultos com 40, 50, 60 anos, birrentos, fazendo mimimi, reclamando, derramou. A vida não tem pausa. A gente não pode se colocar em posição de vítima de novo. A minha unha encravada é mais importante que a doença severa que meu irmão está passando? O Espírito encarnou para realizar e evoluir, não para reclamar. E a reclamação afasta a luz. A ação atrai a solução. E nós temos que ter, de fato, uma parceria com o plano espiritual. Essa imagem, ela representa muito, né? Onde está o meu milagre? Olha que situação. Que sujeira, que bagunça, sentada no sofá, justamente esperando que o milagre caia do céu e o anjo, pobre coitado, tentando resolver tudo isso. A menor parte cabe à espiritualidade. Eles não vão deixar de fazer a parte deles, desde que nós façamos a nossa. Então não pode ser, se vira aí espiritualidade que eu vou para o churrasco. Antes do churrasco tem muita obrigação. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias e se for bissexto, 366. Até dormindo a gente tem responsabilidade, porque a gente vai para o desdobramento. Para onde nós estamos indo, para onde nós estamos sendo chamados, qual é a nossa responsabilidade, o que temos que fazer e o que não temos que fazer. Faz parte. O que eu não tenho que fazer também faz parte da minha jornada. Lembra quando eu falei que você tem a responsabilidade de carregar o teu fardo? Eu posso ajudar, mas o teu continua sendo seu. É assim que funciona. Não tem jeito. Ter fé é ter atitude. Chico Xavier, a fé em Deus não te arredará das provas inevitáveis, mas te investirá na força de vida para suportá-las. A fé sem ação é apenas uma esperança vazia. A verdadeira fé se manifesta nas atitudes diárias e não basta acreditar. Precisamos de agir. Qual vai ser a nossa ação no dia de hoje? Eu tenho uma. Não atrapalhar a Fernanda. Já vai estar bom. Gente do céu, como eu vou dormir feliz se eu não pedir para alugar o lixo na rua hoje? É assim, a gente é uma estrela cadente, né? Onde passa faz um pedido. Não tem como. Mas assim, a gente tem que se ajudar mesmo. Então, qual vai ser a minha responsabilidade no dia de hoje? Qual vai ser a minha ação? Qual vai ser tirar da cadeira e levanta-te e anda? Cada um sabe a resposta dentro de si. Fortalecimento interior. Gente, está acabando, graças a Deus. 2026 não promete ser um ano mais fácil. Quem disse que nós estamos em 2026? Está dentro de nós. O segredo não é pedir fardos leves, mas sim ombros mais fortes. Nós já temos a força necessária para superar o que vier. Coragem não é ausência de medo, é ir com medo mesmo, porque o medo não é falta de fé, medo é humano. Vocês já perceberam que quando você está com medo e você vai a si mesmo, você fala assim, puxa vida, não era tão ruim quanto eu pensava? Não era tão difícil quanto eu imaginava? Poxa, eu me preparei para isso, então por que não vou superar? Levanta-te e anda. E nós pedimos força, mas o que recebemos são oportunidades para nos tornarmos mais fortes. Então, quando a gente for pegar e esmorecer diante de uma situação, por mais difícil que seja, por mais que você venha verbalizar algo que na hora está com raiva, tenta manter o controle, tenta manter o discernimento, para aquela tua ação refletir em algo positivo depois. É fácil? Não. É impossível? Também não. Às vezes é mais difícil dependendo do dia, de como você está, mas não significa que você não vai conseguir fazer.
Levanta-te e anda. Então nós temos que ter um checklist espiritual. Não para 2026, mas para todo dia. Menos reclamação e mais gratidão. Mais ação na prática do bem. Estenda a mão. É legal. Prática constante da caridade e expansão da consciência. Sabermos aonde estamos, por que estamos, para onde vamos, o que vamos fazer, de que maneira, como, onde e quando. Fácil, né? É nada. Mas temos que ir. Vamos embora. Se nós somos empurrados para reencarnar, ou se a gente levantou a mão para vir, não sei, mas já estamos aqui, vamos fazer acontecer. E o que realmente nós faremos a partir de agora? A gente olha no espelho todo dia e vê um ponto de interrogação na frente. Acordei de manhã, levei um susto, né? A gente acorda daquele jeito, né? Tem jeito. Agora fala, tá bom, e aí, cara? O que nós vamos fazer hoje? Se eu tiver uma interrogação, no final do dia terminou do mesmo jeito, com dúvidas. Faz esse checklist espiritual. Hoje eu vou tentar ser melhor com o amiguinho. Hoje eu vou tentar reclamar menos do cara que não dá seta. Sei lá. Cada um tem aí o seu checklist de 1.259.000 itens. Mas se resolver um naquele dia, já estaremos sendo pessoas e espíritos melhores. Né? Então a mudança que nós esperamos começa na decisão que nós tomamos agora. E que 2016 nos encontre assim, imperfeitos, porém em movimento. Coragem de novo, fé, humildade e mais do que tudo, que nós sejamos sustentados pelo amor desse cara que há 2026 anos está tentando enfiar da nossa cabeça que não existem rótulos, existem propósitos e que nós tenhamos o nosso propósito maior, que é sermos espíritos melhores. Eu queria passar para vocês um vídeo, é uma música, né? E foi apresentada pela Sandra no grupo nosso que nós temos, e eu me identifiquei muito com ela, porque cada um tem as suas particularidades de como você recarrega as tuas energias ou como você pede força para resolver determinadas coisas. Eu busco muito nas letras, nas músicas, em alguns podcasts, que às vezes tem podcasts que se fosse a época do disco, eu furava o disco, né? E eu procuro buscar sempre algo que vai tentar me deixar um pouco mais tranquilo, mais sereno, mais justo para algumas tomadas de decisões. E a música, para mim, ela faz esse trabalho. E como o Fábio bem falou, nós somos uma casa interreligiosa e graças também a essa maravilhosa Umbanda que nos sustenta, nos rege, nos protege, abre os nossos caminhos e puxa a nossa orelha. Essa música, ela traz um pouco da força de cada orixá. Eu não trabalho em Itu, né? E teve um dia que eu fui daqui até São Paulo, e naquele dia o trânsito estava pesado, eu levei quase 3 horas para andar 80 quilômetros e eu só ouvi essa música. Acho que, sei lá, deve ter rodado umas 250 milhões de vezes, né? Mas para mim foi bom, porque aquele dia para mim foi importante, as tomadas de decisões que eu precisava tomar foram as mais coerentes naquele momento possíveis, e eu agradeci a essa maravilhosa Umbanda que, através dessa música, me fez ter o discernimento que eu precisava para aquele momento. Então, DJ Cello, mete o dedo aí e vamos ouvir com o coração. Um violão a dedilhar, no peito um atabaque. Minha alma se ajoelha pra rezar, sem alarde. Um fio de luz desce do céu, um toque de bondade, e a fé que mora em mim transcende a idade. Visto branco de Oxalá, peço que a paz me ensine
Pai de todos, Criador, que o amor nos ilumine. No silêncio dessa prece, a esperança me define. Epa, babá, meu Pai, que a sua luz me fascine. Pelas matas, ouço a flecha azunir. É Oxóssi a me guiar, o conhecimento da folha que ensina a curar, a fartura que me cerca, a coragem pra caçar. Oh, quero, meu Pai, em ti eu vou confiar. É a força que me guia em cada gota d'água, em cada grão de areia. Sinto a presença que o meu ser semeia. É a fé nos orixás que a minha vida incendeia. Axé, energia que me invade. É o vento, é o trovão, é a maré da verdade. O orixá vive em mim, é minha identidade. Abra o caminho, Ogum, com seu facão de aço. Me dê a força pra lutar em cada passo. Ogum é meu Pai, desfaça o nó, quebre o laço. E que a justiça de Xangô, com seu machado de um braço, seja o fogo que me rege no trono do seu passo. Caô, Cabecilê, me ampare no seu abraço. O vento sopra e arrepia, é Iansã a bailar. É Parreioia, me ensine a não ter medo de mudar. No rio, espelho de Oxum, sedução no olhar. Ai, ai, eu me banho em ouro pra prosperar. E o mar me abraça, é Iemanjá, canção de ninar. Odoia, rainha, em seu colo é o meu lugar. Força que me guia em cada gota d'água, em cada grão de areia. Sinto a presença que o meu ser semeia. É a fé nos orixás que a minha vida incendeia. Axé, energia que me invade. É o vento, é o trovão, é a maré da verdade. O orixá vive em mim, é minha identidade. Com a palha cobrirá Totô, Baluaê. Na lama que me cria e me viu envelhecer, Salubá, Nanã. E Exu revela a encruzilhada, o que eu vou escolher. Laroiê, me mostre o caminho para eu poder. Ufa! Pessoal, não importa se é axé, se é Jesus te acompanhe, ou que Deus te abençoe, ou que sejamos cobertos e protegidos pelo manto sagrado de Nossa Senhora. O que importa é que a gente tem que levantar e andar. Então que nós tenhamos um ótimo dia, um ótimo trabalho, e se assim é comum dizer, que tenhamos um excelente
ano de 2026.